Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e muita paz da parte de Cristo ressurreto. Amados, vamos, já que o tempo é curto e ele urge, ele voa, vamos falar a respeito de que existem muitas pessoas perguntando para mim assim, fala um pouquinho mais sobre o coronavírus e tal. Bom, logicamente que eu não sou médico. E na realidade a gente fala de acordo com o que a gente entende em relação à Bíblia, que ela está dizendo. Então, coronavírus e o espírito da fé. Vamos lá. Coronavírus e o espírito da fé. Hélio Gonçalves é o meu nome. O canal chama-se Conversa em Graça. Eu quero mandar um abraço grande, enorme, para os abençoados Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo que Dorme, Geraldo Moraes, Cristiano França, André Pimentel, Elcio de Jesus, Antônio do canal Colírio da Graça, Messias, do canal Caminho em Graça, enfim, a todos aqueles que pregam o Evangelho da Graça. Que Deus continue com vocês e que vocês continuem reinando em Cristo. Amém? Vamos lá. Vamos ler aqui uma passagem em Marcos 11, 23, onde diz assim, Marcos 11, 23. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Ok? Vamos ler novamente, nós vamos lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios também, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, 4, 13. Nós temos nesse versículo dois ingredientes, o crer e o falar. E nós vamos falar desse crer do falar, para a gente entender um pouco melhor. Vamos lá. Ela fala assim, está escrito, Marcos, ou melhor, desculpe, o cabecinha, me perdoe. 2 Coríntios 4,13. Está escrito, cri, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Aqui nós temos dois ingredientes, o crer e o falar. Então, somente crer em Cristo ressurreto nos qualifica a ter o espírito da fé. E o falar, eu costumo dizer às vezes para as pessoas, para algumas pessoas, que eu conheço pessoas que são tão pessimistas, mas tão pessimistas que até no otimismo ela é pessimista. E dessa aí a gente tem que procurar se afastar. Porque parece que impregna, parece que, sabe, é como se fosse um imã. Aí começa a fazer você pensar também coisas. Agora, e o falar? Tem pessoas também que elas são otimistas, otimistas, e até no pessimismo, algo que você vê que é totalmente possível. O mar não vai se abrir. Como que ele pode? Não, pela fé, pelo espírito de fé, em Cristo ressurreto, o mar vai se abrir. Essas pessoas que são otimistas até no pessimismo, ela tem otimismo. Amém? Então, se tendo poder em suas palavras, que Cristo está em você, então, como eu já disse, o dia você pode acordar, o dia está chuvoso, meio tenebroso, esse dia vai ser uma merda, vai ser uma troca, vai ser não sei o que, fala um monte de asneira, ele vai ser. Agora, por outro lado, uma outra pessoa que é otimista, que até no pessimismo ela vê, está lá, está vendo que o tempo não está legal.
mas hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu vou conseguir aquilo que eu não consegui ontem, eu vou conseguir hoje, e o de amanhã também, e vamos que... Para ela, aparentemente para as outras pessoas, para todo mundo, está tenebroso também, sabe? Mas para ela não, ela está feliz, ela está... Porque Jesus está nela, ela tem convicção disso. Então, crer em Cristo não nos faz ter fé. Crer em Cristo não nos faz ter fé. Hélio, mas como assim, Hélio? Não estou entendendo. Crer em Cristo não nos faz ter fé, mas ter fé é que nos faz crer em Cristo. Ok? Deu para entender? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Veja só, muitos falam a respeito de coronavírus, que não sei o quê. Às vezes você que eu digo no sentido não generalizando, né? Às vezes existem pessoas, seres, que a televisão, o jornal, sabe, cauteriza a mente dela de uma tal forma que ela não tem nada. Quando eu fiz uma faculdade de psicanálise, eu aprendi o seguinte: às vezes você chega em uma pessoa que é grande amiga sua, chega para ela e fala, não, mas você está com o olho amarelo. Aí esse negócio parece aquele negócio lá, tirice, não sei, você tá pálido. Não é nada disso, ela só está brincando. Está pálida, o que está acontecendo, que não sei o quê. Essa pessoa vai, não, que nada. Mas a primeira coisa que ela vai fazer quando ela chega em casa é olhar no espelho. Ela se olha no espelho, puxa, não é que está amarelo mesmo, não é que... Passa horas, ela já está doente. Já está acamada, já está... É assim que... Sabe que algumas pessoas veem a situação. Então, veja só. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Quando nós vemos aí jornais, televisão, tudo mais, tal, se você não vê, você é uma pessoa que se torna desinformada. E se você vê, você acaba se tornando mal informada. Veja só, quando a gente assiste televisão, só vê lá, ó, que nem quando eu preguei aqui faz dias atrás, a gente deu uma palavra aqui a respeito de que tinha um pouco mais de 244 mil mortos no Brasil. Hoje está quase 280 mil. Tá vendo? As pessoas, tem gente que está tá ficando doente assim de tanto ouvir falar. Que às vezes nem é isso. Quantas pessoas que eu não ouço por aí, que eu não vejo. Poxa, eu acho que eu estou com sintoma, porque eu não estou sentindo gosto, não estou dormindo direito, sei lá, falta de ar e tal. E vai ver que não é nada disso. Principalmente em uma cidade como São Paulo, por exemplo, onde você vê o ar que você respira. A poluição é tanta. Então, se for assim, aí é brincadeira. Mas pessoas que estão no Evangelho da Graça, que se dizem estar, e de repente, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou um pastor, um apóstolo, um bispo, eu apenas creio na palavra. Eu creio, né, nós falamos aqui, somente aquele que crê em Cristo ressurreto, no Evangelho da Graça, é qualificado a ter fé, o Espírito da fé, o Espírito que está aqui comigo, aqui, ó, que Deus me deu, tá certo? Esse que está com você, que Deus te deu, é Ele que você tem que ressuscitar, se Ele está apagado. A mente de Cristo, ela tem que estar ativada. Mar Vermelho, como já foi dito e tal,
Aí ele não vai se abrir, abre. Aparentemente com os olhos carnais é impossível, mas a gente tem que ver com os olhos da fé. Quando você lê, medita na Bíblia, você tem que ler, meditar, isso sem o véu, porque com o véu fica tudo turvo, fica meio esquisito. Você está entendendo? Tá difícil a situação? Tá. Humanamente falando, tá super difícil. Mas as pessoas reclamam, os empresários. Quando eu falo empresários também, estou falando dos líderes religiosos, né? Onde eles têm que essa chamada igreja, que não passa de sinagoga, é uma empresa. Esses sacerdotes, esses são os empresários, onde criaram empresas que o funcionário paga o salário deles, ao invés deles pagarem o salário para vocês, para nós, né? Para mim não, que eu já não estou mais nesse sistema faz tempo. Então eu quero que as pessoas entendam, né, que esse coronavírus não passa naquelas 10 pragas, como eu disse, naquelas 10 pragas que a gente vê no Antigo Pacto aí. Deus, ele fala aqui, as minhas pragas, as minhas. E a gente já falou a respeito, né? Isaías 45:7, que ele criou muita coisa ruim ali e tudo mais, tem uma listinha. Aí ele fala, eu criei o caminho bom e o caminho mau. Tudo é dele, para ele e por ele. Então nós não devemos temer. Se ele colocou para você viver 100 anos, você vai viver 100 anos. Eu já conheci pessoas aqui, ou melhor, até em São Paulo, que com 15 anos ela faleceu. 15, 13, 20, faleceu. Entendeu? E abastadas, academia, e comia só coisas naturais. Mas não adianta, não adianta. Remédios, shampoos, tudo importado, aquelas coisas. Não adianta, não adianta, não adianta Bill e Melinda Gates, em sua organização, instituição, investirem 150 milhões de dólares em vacinas que diz que é para proteger somente os milionários. Que até o final do ano de 2021, quem tiver já era. O coronavírus já acabou. Ei, tá tudo fechado, mas o céu não está. Agradeça a Deus que você está vivo, porque esse Bill Gates, ele também é abençoado. Ele não sabe disso, mas ele é abençoado. Já foi salvo. Mas esse dinheiro não vai fazer com que ele sobreviva. É Deus. Se Deus falar, olha, tira o sopro da vida, ele já era. Esses milionários já era. Não existe isso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos dar quando nós lemos aqui Marcos, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, quando a gente fala a respeito de 2 Coríntios, em algumas versões, você tem como você verificar, veja bem, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, vamos ver novamente, só para mim, que tem a palavra crer e falar, mas ali fala, dependendo das traduções, fala até a respeito de que o salmista usa essas duas expressões, né? Então, para a gente não ganhar tempo, quando ele fala de salmista, está no Salmo 116. É no Salmo 116 que ele fala a respeito. Então, há poder nas suas palavras. Quando você falar, fala exatamente coisas boas. Colossenses capítulo 3. Pense nas coisas do alto. Entendeu? Pense nas coisas do alto. Não naquilo que você vê. Quando você... Vou repetir. Quando eu leio o jornal, quando eu vejo o jornal, quando... Isso inculca. Aí eu me torno uma pessoa mal informada. Se eu não assisto, não leio, eu estou desinformado. Se eu assisto e leio, estou mal informado. Por que as pessoas
como eu estava falando agora, quase 270, acima de 270 mil pessoas já faleceram. Mais de 30 mil pessoas aí morreram, depois da última vez, dias atrás, que eu peguei e dei uma palavra aqui sobre. Então, é mais ou menos assim. Por que as pessoas que já se curaram, eu sei de pessoas, já está implícito na minha mente, de pessoas que morreram, que estão infectadas. Mas existem muitas pessoas, milhares de pessoas, que foram curadas. Por que eles não entrevistam? Por que não, né? Para dar fazer melhorar a áurea das pessoas que só vive ouvindo aí, morreu, coronavírus. Que isso, um vírusinho que tão pequenininho que você não vê a olho nu. Ele é tão poderoso. Não, o seu Deus é mais poderoso. Tá certo? Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você cresce nisso que eu falei. Coronavírus, o espírito da fé. Qual dos dois que você prefere? Logicamente que é o espírito de fé. Então não fique alardeando morte ou vão fazer isso. Não. Que a gente tem que se cuidar, a gente tem. Mas mesmo você se cuidando, jovens, lembra que eu falei aqui a respeito do Roberto Cabrini, que fez aí uma entrevista com alguns que estavam numa festinha que, né, dessas aí clandestinas, sem máscara, beijo na boca, muito suor, pá. Chega para uma jovem, ela fala assim, irmão, eu estou ciente do que está acontecendo, mas eu não sou eu que estou morrendo. E chega para um outro jovem também, ele diz assim, não, mas já acontece o seguinte, tá certo, mas eu sou jovem. Então ele quer dizer que é só com os idosos, né? Tá, ele é jovem, aí tem pai e tem mãe, vai para casa, contamina pai e mãe, pronto, acabou a história. Entendeu? É tudo uma questão de ficar em casa. Veja só, não estou fazendo apologia, ficar em casa. Vem dívidas, você pode morrer de fome porque o governo não ajuda, tá certo? Mas obriga você a ficar. Agora, por que de repente eles estão nesses comércios aí, esses projetos e tudo mais e tal, e vão fechar e cobrando uma exorbitância e as pessoas fechadas não têm como pagar as contas, estão mudando de profissão para ver se... Ok, e os ônibus? Ontem eu estava vendo uma reportagem a respeito disso aí. Empresários que moram em Miami, moram fora do país, milionários, e reclamam que caiu 70%. Onde? Onde isso aconteceu? Eles não estão preocupados com a minha, com a sua saúde, com a nossa saúde. Não está, não. Está preocupada com o bolso. Isso é ruim. Portanto, não vá, não caia, não entre nessa pilha. Coronavírus existe. Cuide-se. Agradeça a Deus. Não peça a Deus para que Ele elimine esse vírus, porque é a mesma coisa de você pegar e ter um ente querido, ou então próximo, e você ora. Deus, tenha misericórdia, visita, porque nada disso existe. Então não adianta você orar pedindo para que isso aconteça, porque não vai acontecer. Pode até acontecer, mas se for permissão e vontade de Deus, se tiver escrito, que eu já falei aqui, Salmo 139, Salmo 139, perdão, Salmo 139, 16. Antes da criação do mundo, bem antes, 3.000 anos atrás, vamos chutar assim, ele já tinha um plano na sua vida, já tinha escrito algo sobre você. Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele escreveu algo sobre a sua vida e lá está dizendo assim, eu não mudo. Então o que ele escreveu na sua vida, na minha vida, está lá e ele não vai mudar. Se eu tiver que morrer daqui a 100 anos, 50 anos, 2 anos, não vai ser coronavírus, não vai ser febre amarela,
tifoide, sei lá, o que for, qualquer praga. E não é isso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que viver, eu vou viver. Assim é com você também. Então não adianta pessoas orarem pedindo para que ele reverta. Não, ele não vai reverter situação nenhuma. Malaquias 3,6, repetindo. Deus disse, eu não mudo. Ok? Eu não mudo. Então, ore agradecendo. Eu, principalmente, particularmente, eu agradeço pela minha saúde, pela saúde da minha esposa e por todos aqueles de quem eu tenho lembrado e oro também pela sua saúde. Não te conheço, né? Mas Deus te conhece. Se eu agradeço a Deus por sua vida, Ele sabe quem é você e Ele está cuidando de você, tá certo? Porque na realidade é o seguinte, eu só oro agradecendo pelo que eu já tenho, pelo que Ele já me deu e agradecendo pelo que Ele vai me dar. Lendo a Bíblia sem o véu. Eu estou falando coisas boas. Eu estou sendo otimista numa situação péssima. Ok? Seja assim também, em nome de Jesus. Vamos ler novamente aqui para encerrar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? Vamos ver. Meus queridos, desse jeito que funciona. As pessoas... Aí você fala, poxa, é fácil falar, né? Só que na realidade é o seguinte. Uma pessoa quando ela está em alto mar, morrendo afogada, se alguém chegar próximo a ela, isso eu aprendi também. Se alguém chegar próximo a ela, ela vai agarrar em qualquer coisa e acabar levando você para o fundo também, se ela vai. Então o que nós aprendemos? Quer dizer, a gente lê bastante, sobretudo a gente aprende alguma coisa. Então, os bombeiros, por exemplo, ou agarra por trás, pelo pescoço, ou então gruda-se no cabelo e fica longe. Mas a pessoa aí vai puxando ela para a margem, vai puxando ela para onde for, para salvá-la. Porque caso contrário, chegar perto dela e abraçar, vem cá, se ela ia perecer, que perecer não é sofrer, é morrer, tá? Procure o seu dicionário e você também vai junto, amém? Então nós vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que você tem que ter. Quando acontecem essas coisas aí, por que as pessoas algumas pessoas ficam preocupadas com esse coronavírus, de tanto ver televisão, de ler jornal, se aqui, né? Se lê, quer se informar. Mas ela está sendo mal informada. Porque o que acontece nos bastidores, ninguém sabe. Eu falei aqui recentemente, vamos encerrar. Eu falei recentemente aqui, entre outubro e novembro, do ano passado, a Pfizer fez 3 propostas para o Ministério da Saúde. Que no ano em dezembro, outubro a novembro, foi o intervalo que eles fizeram 3 propostas. O Ministério não quis. E eles diziam, 70 milhões de doses nós entregamos em dezembro. Não quiseram. Então o jornal estava noticiando que depois que veio a baila, depois que veio à tona aí o Ministério, opa, peraí, agora a gente vai ver. Vamos comprar a vacina e tal. E aí que tá. Lembra que eu falei a respeito de dias atrás que eu dei uma palavra sobre isso, que era praticamente 244, 245 mil pessoas que tinham perdido a vida? Isso não faz uma semana. Não faz. De lá para cá, 30 mil pessoas ou 35 mil pessoas já morreram. Fora aquelas que a gente não sabe, né? Não sabe. Portanto, preste atenção. Nós temos que ter o Espírito, não, nós já temos, mas não confiamos. Preferimos confiar em homens, em televisão, e tal. Aí fica difícil. Aí Deus não trabalha. Lembre-se que você já é salvo, sempre salvo.
Creia nisso. Não creia que você vai ter que pagar dízimo, subir, fazer campanha, fazer um monte, não sei o quê, buscar Jesus. Você vai buscar Jesus se ele está em você, se ele mora em você. Isso não existe. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, que eu já falei aqui, eu vou falar muitas vezes para que você entenda, que isso entre na sua cabeça, se é que você não tem, queira me perdoar. 2 Coríntios 3, 16 e 17, diz que você é o templo de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Se eu mexer com você, aí sim, aí a coisa vai ficar feia. Para quem mexeu com você? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 19. 2 Coríntios 6, 16 a 19. Atos 17, 24. Todas essas passagens. E tem outras também que ecoam essa verdade. Mas tem muita gente que insiste em ir à igreja, naquela chamada sinagoga, aquele galpão, entendeu? Elas estão assim, hipnotizadas. Leia a Bíblia, sem o véu. Amanhã estaremos aqui novamente. Eu espero que você creia que Deus foi, é e será eternamente contigo e família. Graça e paz em nome de Cristo Jesus ressurreto. Até amanhã. Um beijo no seu coração. Eu oro por você. Amém?